Olá, sejam todos bem-vindos a mais um videocast da Jornada Cop+. Muito obrigada a você que nos acompanha. Mais uma produção de conteúdo importante desse nosso movimento, que é liderado pela indústria, mas reúne vários atores da sociedade, representantes de movimentos sociais, temos também empresários de outras áreas, academia, comunidade em geral. E você é nosso convidado para aprender um pouco mais sobre os pilares que estão relacionados à Jornada Cop+, e, é claro, a COP30, a Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas, que vai ser realizada pela primeira vez no Brasil, na Amazônia, aqui em Belém, no mês de novembro. E hoje o nosso tema é rastreabilidade das cadeias de valor, um conceito desconhecido para muita gente. E é por isso que a gente uniu esforços para trazer esse letramento para você que nos acompanha aqui no canal da Indústria. Agradeço os nossos apoiadores, nossa patrocinadora Master, Vale e todo mundo que está fazendo parte dessa jornada Cop+, que começou no ano passado e segue até novembro e continua, por isso o mais da jornada. A gente tem muito aqui para trazer para vocês de conteúdo, vocês podem participar não só acompanhando nossos videocasts, mas também nos nossos eventos. Para saber mais é só seguir a gente no Instagram, @jornadacop+, ou então acessar o nosso site, fiepa.org.br/cop+. Vamos agora apresentar nossos convidados de hoje. Eu chamo primeiro o Derek Martins, que é presidente do Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Federação das Indústrias do Estado do Pará, que é a líder da jornada Cop+. Derek, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela presença. Obrigado, Nara. Um prazer poder fazer uma conversa de um assunto tão importante, desse assunto que para nós é fundamental, né? E vários resultados positivos, vários assuntos interessantes que nós vamos trazer aí sobre a rastreabilidade. Muito bem, vamos conversar bastante sobre o tema. E agora eu apresento para vocês nosso outro convidado, Vitor Almeida, que é o nosso presidente da Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma. Vitor, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, Nara. Bom dia, Derek, Noane. É um prazer estar aqui para falar desse tema. Realmente é um tema muito importante, ainda mais nos dias de hoje, né, que a sustentabilidade é cada vez mais prezada pelos consumidores finais dos nossos produtos. Obrigada, Vitor, por ter aceitado participar, a conversa vai ser boa. E a nossa queridíssima Noane, que é produtora, pequena produtora, representante de um movimento incrível da nossa floresta, que está entrando na jornada com a gente, no nosso grupo de trabalho de mulheres e comunidades tradicionais. Noane, muito bem-vinda, muito obrigada pela participação. Obrigada mesmo. Nara, muito obrigada, Fiepa, pelo convite. É um prazer compartilhar esse espaço aqui com vocês, Derek e Vitor, e vamos falar de rastreabilidade aí, que é tão relevante nesse momento. Vocês vão já entender o porquê que a Noane e o Vitor estão aqui, porque a gente sempre participa desses assuntos, leva esses assuntos até vocês, na verdade, com casos, com exemplos, para que vocês entendam melhor o que esses conceitos representam. Para começar, eu chamo o Derek para falar o que é essa rastreabilidade, Derek. Muita gente está falando, na COP30 vão discutir rastreabilidade, por que isso tem a ver com mudança climática, combate à mudança climática, preservação da natureza? Bom, a rastreabilidade, ela é a história de um produto. Então, ela é fundamental, cada vez mais, no mercado consumidor, cada vez mais exigente, mais antenado, mais conectado com as demandas de Amazônia, com as demandas de meio ambiente e sociais também. A rastreabilidade, ela permite que você saiba qual que seria essa história, né? Então, de onde vem determinado produto, por onde ele passou, até que ele chegue em determinado local. Então, por isso que a gente diz que é da origem até o consumidor final. Se a gente falar de alimento, né, da agricultura ou da pecuária, a gente pode dizer que é do produtor até o consumidor, né, até chegar no prato de quem está consumindo. Mas hoje a rastreabilidade ela é aplicada a diversos produtos, diferentes cadeias de valor. Então a rastreabilidade ela garante transparência, ela garante confiança, ela dá um poder para o consumidor de escolha, para que ele faça escolhas cada vez mais conscientes, né? Então, trazendo um pouquinho mais sobre a rastreabilidade, né? Então, a ideia é que permita que você tenha as informações de forma fácil, de forma acessível, de forma transparente, de todos esses elos dessa cadeia, né? Então, a gente tem hoje, a gente pode falar da mineração, a gente pode falar da madeira, a gente pode falar do algodão que vai produzir roupas, a gente pode falar do cacau, da palma, né? Então, diferentes produtos, é possível fazer essa rastreabilidade
e dar essa garantia para o consumidor. A gente pode dividir de forma assim, rapidamente, de forma mais simples. Nós temos objetivos internos e objetivos externos. Internamente, ela permite, por exemplo, você garantir a fitossanidade, saúde de um vegetal ou de um animal. Para evitar, por exemplo, aí fica mais fácil para todo mundo conseguir visualizar, por exemplo, para você evitar a febre aftosa ou mal da vaca louca, né, que foi muito falado alguns anos atrás. Então garante que você está comprando algo e que ele não está contaminado. Essa cadeia, ela não está contaminada de um problema sanitário, por exemplo. E externamente, né, a gente pode falar cada vez mais é uma demanda que vem dos países importadores. Ou seja, para você exportar determinado produto, torna-se obrigatório. Né? Você tem hoje leis, normas. Ou seja, é obrigação tanto dentro quanto fora do país. Tanto dentro quanto fora. E aí você tem diferentes níveis de acordo com os produtos, né? Então, tem produtos que avançaram mais, outros que avançaram menos, outros que estão iniciando, mas a rastreabilidade ela se torna cada vez mais uma obrigação, uma necessidade de manutenção de mercado mesmo. Se eu quero exportar para determinado mercado cada vez mais exigente, eu preciso garantir a rastreabilidade. E essa rastreabilidade existe também aí, a gente pode falar diferentes níveis de análise, são camadas de análise que você pode fazer, atribuir a determinado produto para garantir essa rastreabilidade. Que ela pode ser, vamos imaginar, imagem de satélite, né, você tem o sensoriamento remoto, você faz análise documental, você faz verificação em plataformas oficiais e você cruza esses dados. Esse conjunto de informações é que garante você saber em que momento aquele produto está e se realmente ele seguiu aquela trajetória. E para isso existem várias tecnologias, né? Então, de forma também ainda muito geral, depois eu acho que o Vitor e a Noane vai poder falar um pouco mais para a gente sobre especificamente, você coloca um número sequencial não repetido em determinado produto que vai acompanhar esse produto em toda a cadeia. Né, desde lá da sua produção, da sua origem, da sua extração, até chegando ao mercado consumidor, que é o consumidor final, que pode ser no país ou pode ser em qualquer país do mundo. Né, essa informação ela não se pode perder. E hoje você pode fazer isso com placas de identificação, você pode fazer com código de barra, você pode fazer com RFID. Existem várias formas de você garantir essa informação para que ela não se perca durante esse processo. Isso vem para que o consumidor possa verificar, isso vem na embalagem, por exemplo. Exato. O final disso é confiança e transparência. Né? Você garantir que essa informação ela esteja disponível, né? E você dar confiança que essa mesa de madeira, por exemplo, ela não veio de uma área de desmatamento. Ela não foi... no momento da confecção dela, no momento da fabricação, não houve trabalho escravo, por exemplo. Não houve degradação do ambiente. Então, é um conjunto de informações que a rastreabilidade permite você verificar, né? Seja pela regularidade ambiental, seja pela exigência de mercado, mas também, cada vez mais, as empresas, as indústrias, os empreendimentos, têm percebido que ela também garante ou melhora o processo de gestão, de eficiência, uma forma de você ver melhor o seu produto, de você entender por onde ele está passando e como que você melhora isso. Então, de forma geral, eu acho que gostaria de fazer essa primeira fala, Nara, eu acho que são esses pontos que a gente consegue identificar nos produtos, nas cadeias de valor, e aí, como falei, cada uma está num nível diferente, em processos diferentes, mas o caminho é um único, né, de você garantir transparência, dar confiança e dar poder ao consumidor, que é fundamental para garantir toda essa regularidade. Perfeito, a gente já vai aproveitar o gancho, passar para o Vitor, porque eu quero saber como é que está a rastreabilidade na cadeia do óleo de palma. Bom, Nara, a cadeia do Dendê, ela, globalmente falando, tem algumas certificações, uma delas é a principal, a RSPO, que tenta fazer uma rastreabilidade de produção versus da onde essa produção foi feita. É uma certificação que não é obrigatória, falando globalmente, mas como o Derek falou, praticamente se torna obrigatória para você acessar alguns mercados. No Brasil ainda não muito, mas principalmente na Europa e Estados Unidos, multinacionais não compram o seu óleo se você não tiver essa certificação que garante que o óleo veio de um fruto
que não foi plantado em uma área que foi desmatada após 2008. Tá? Isso é uma regra meio que global. Nasceu não por causa do Brasil, mas por causa da Indonésia, que é a maior produtora hoje da palma de óleo do mundo, mais de 50% da produção mundial. E lá, de fato, você teve um problema muito grande com desmatamento, etc. Não sei quem lembra, mas há 30 anos atrás a Kit Kat chegou a fazer uma propaganda do orangotango, que ela não financiava o desmatamento, porque ela não usava óleo de palma da Indonésia, porque o desmatamento estava causando a morte de orangotangos, etc. Então, foi um problema global que gerou esse início desse movimento da rastreabilidade na cadeia da palma, né, focado na sustentabilidade. E aqui no Brasil, a gente tem um dos nossos associados, né, da Abrapalma, é certificado pelo RSPO, mas além disso, a gente foi um pouco mais além. Foi criado no estado do Pará, especificamente, pela Depará, o que a gente chama de GTV, Guia de Trânsito Vegetal, que na verdade não é apenas da palma. Tem uma GTV do açaí, tem GTV de outros cultivos. O foco da Depará, ele é muito fitossanitário, né, como o Derek comentou. No caso da palma isso não acontece muito, mas acho que a Noane. Noane pode falar sobre a questão das pragas no cacau, né? Que é um problema. Então, se você identifica um fruto que veio de uma fazenda e você consegue identificar isso porque ele é acompanhado por essa guia, você consegue identificar de onde saiu e ter uma medida fitossanitária para lá. No nosso caso, tinha esse intuito, mas também tinha o intuito de gerar dados sobre o setor e também de combater a criminalidade. Começou a existir o valor do fruto do dendê, começou a subir muito de preço e começaram a ocorrer roubos de carga, roubos de fruto, invasões de áreas. Uma forma também de acompanhar. E essa foi uma forma, porque qual é o grande problema? Como é muito pulverizado, você tem muito agricultor familiar, todo fruto tem que ser processado numa indústria, que não necessariamente é a proprietária da fazenda que produz o fruto. Ele compra de terceiros. Esses terceiros muitas vezes não vendem direto para a indústria, eles vendem para atravessadores, como acontece no açaí, imagino que talvez aconteça no cacau também. E esses atravessadores, ele tem zero, assim, ele compra de diversas pessoas, ele não presta conta para a indústria de quem ele comprou, quando não existia a GTV, né? Ele não precisava prestar. E com a criação da GTV, o governo ele obrigou todos os produtores de fruto a se cadastrarem na Depará, com documentos de posse, de título. Então, é bem amplo o rol de documentos que você pode apresentar. Então, para não inibir também o pequeno produtor, que não tem o título, mas tem lá a posse mansa, pacífica, e é realmente o dono da terra, ele pode ter essa declaração e se cadastrar com isso. Então, todos os produtores se cadastraram, todas as indústrias se cadastraram. Cada venda de fruto precisa ter, além da nota fiscal associada, uma guia de trânsito associada, dizendo que ela está saindo da propriedade X, indo para a indústria Y. E dessa forma a gente começou a ter, relativamente recente, né? Começou a funcionar. Portaria, o prazo final foi junho, ganhamos mais um prazo ali até julho, agosto. Então, a partir de agosto, setembro, realmente engrenou. E hoje grande parte do setor já está cadastrado e emitindo a GTV. Então, assim, ajudou a organizar, né, o setor e formalizar o setor. E serve como ponto de partida para a gente ter uma rastreabilidade completa para conseguir certificar todos os outros produtores que ainda não eram certificados, por exemplo, pelo RSPO. Para eles ficou muito mais fácil, porque uma das grandes obrigatoriedades do RSPO era exatamente essa: você ter comprovação, cadeia, né, cadeia de suprimentos, de onde está vindo o fruto que você está processando para transformar em óleo. Então, a partir do momento que você já tem quase que uma obrigatoriedade de ter isso, o Brasil está um passo à frente de todos os outros produtores mundiais de dendê, porque ninguém mais tem hoje um programa obrigatório, digamos assim, de rastreabilidade. Então, a gente enxerga que teve um efeito bem interessante no setor de formalizar o setor, tornar o setor mais fácil até de você ter políticas públicas, porque é difícil você fazer política pública sem ter números, né? Antigamente era tudo muito estimativa, hoje você tem uma estimativa de produção por propriedade, qual a variedade que está plantada,
qual o ano de plantio, que para a palma é muito importante, imagino cacau também, porque isso impacta a produtividade por hectare. E aí você começa a conseguir formular políticas públicas e fazer previsões de produção, etc., que ajuda a melhorar o setor como um todo. Então, a Abrapalma apoiou bastante essa agenda, continua apoiando. Acho que é uma agenda muito importante para a gente conseguir evoluir como setor. Imagino que tenha ainda muitos desafios, mas a gente já fala novamente com você sobre essa parte. Vou passar para a Noane. Noane, é muito interessante a gente ver que um pequeno produtor, você é representante desse grupo, já trabalha com a rastreabilidade e a Noane trabalha com, digamos assim, uma tecnologia que é a blockchain. Traduz para a gente o que é blockchain e por que é importante, como é que funciona. A blockchain é uma caixa, né, digital que armazena esses dados. Então, assim, a relevância da blockchain é porque a gente pode fazer uma rastreabilidade digital. Então, dá o passo a passo, mas não ter como armazenar essa informação. A blockchain ela vai fazer esse armazenamento. Então, todo o passo a passo, como foi mencionado pelo Derek, desde o fruto, da colheita do cacau, até a entrega para o cliente final, cada movimento dessa mercadoria, dessa cadeia de suprimento, ao final ela ser armazenada em uma nuvem, em um banco de dados que é imutável. Isso que eu ia perguntar, porque quando a gente fala, desculpa te interromper, a gente fala de um dado que é colocado no produto desde lá do iniciozinho, aí pode pensar, não, mas no meio do caminho pode adulterar. O que garante que isso não vai acontecer? A cadeia rastreada na block, ela não é imutável. Cada informação que é alimentada, ela já vai subindo nesse banco, nessa nuvem, e aí a partir de lá ela não tem como ser alterada. E isso garante a transparência, né? Então, assim, o grande desafio, desde que a gente entrou, né, nesse mundo do cacau, já eu e as minhas irmãs, né, que herdamos esse território que já foi dos nossos avós, dos nossos pais, e a gente onde o território? Em Mocajuba. Mocajuba, aqui no Pará. E aí a gente já somos aí a 4ª geração trabalhando, né, com cacau. Uma coisa que a gente viu logo de cara, quando a gente assumiu, é que a invisibilidade da origem era um grande desafio da cadeia do cacau para a gente agregar valor. Então, assim, a cadeia do cacau ela é marcada pela escravidão, pelo trabalho infantil, por vários problemas. E como que a gente ia, pequenos produtores no interior da Amazônia, conseguir levar para o nosso cliente final a percepção de valor que tem trabalhar com esse tipo de produto, com esse perfil de mercadoria. E aí a rastreabilidade, né, a ideia de rastrear a cadeia, ela veio para falar assim, olha, gente, a gente tem um trabalho que é justo, a gente impacta positivamente as comunidades e vamos tentar implementar essas tecnologias. Sai muito caro, como que a gente pode fazer? E aí a gente foi buscando caminhos. A rastreabilidade que a gente implementou foi por um programa que é o Centelha, que é patrocinado pela Vale também, através da Jornada Amazônia, fomos aprovados no projeto e aí a gente conseguiu captar recurso e contratamos uma empresa, que é daqui do norte, na verdade fica no Amapá, que é a Mais Trace, e aí eles, junto com a gente, trouxeram a tecnologia, a gente trouxe a cadeia, e aí a gente está fazendo esse trabalho aí. Então, a nossa rastreabilidade ela é referenciada. Então, desde a colheita do fruto, tem ali um PIN de localização, o registro do produtor, tudo, né? Então, o perfil do cacau, quanto foi colhido, até a gente ir dando o movimento dele. Sai de Mocajuba, ali, da comunidade X, vem para Belém, já beneficiado em amêndoa, passa para cá. Então, a gente monitora tudo, desde a fermentação, secagem, invase, transporte, logística, beneficiamento de produto, produto acabado, cliente final, tudo é acompanhado pelo site. E aí, o nosso objetivo final com isso é que a gente consiga facilitar as certificações e ampliar o alcance dessa cadeia também dentro da Amazônia, porque a gente que está trabalhando, né, com cadeias de valor como açaí, como cacau, e somos pequenos produtores, a gente também está muito alheio a acessar ferramentas tecnológicas. Então, muitas pessoas não sabem que esse tipo de providência pode melhorar em vários aspectos. Então, como o Vitor mencionou, além dos aspectos fitossanitários, a gente facilita também o registro das nossas certificações. Então, é crucial para ser certificado que a gente tenha uma cadeia de valor que seja comprovada. Então, uma forma mais fácil que a gente conseguiu também de facilitar o nosso acesso às certificações, que são as mais relevantes, era implementando e que na estratégia de negócio era mais fácil a gente conseguir trazer, através de um programa de incentivo, como foi o Centelha, implementar essa tecnologia e, a partir dali, a gente conseguir melhorar a percepção de valor do nosso produto, captar recurso para ir certificando no tempo da Cacauaré, que é o nosso negócio.
Agora, olha, falamos aí do óleo de palma, dendê, o cacau. Agora o açaí, que eu estava me perguntando o seguinte: o açaí, a gente tem uma produção muito dispersa. Tem a questão da entre-safra, e conversando já com representantes até da indústria, né, do processamento, mas a gente tem dificuldade muitas vezes de identificar de onde vem, por exemplo, um paneiro com um caroço de açaí. Será que aqueles caroços ali são todos de um mesmo lugar? Como fazer essa rastreabilidade? É um desafio a cadeia do açaí? É um super desafio, né? Então, a gente tem, quando a gente fala de rastreabilidade, você pode fazer em nível individual ou em lote. Então, para alguns tipos de produtos, já é feito individualmente isso. E aí a gente pode citar, por exemplo, o ouro, né? A Polícia Federal hoje ela tem chama Ouro Alvo, ou algo assim, que é um programa onde eles fazem a rastreabilidade desse minério, para garantir que ele não veio de um garimpo ilegal, por exemplo. E aí eles já aplicam análises chamadas de isótopos estáveis, que ela te permite identificar de onde está vindo aquilo, o local, não exatamente o ponto ali, mas de uma região, de uma bacia, por exemplo. O caso da madeira hoje é feito individualmente, tora a tora. Cada árvore que você derruba, ela é feito o traçamento e essa tora ela recebe um número, né, sequencial não repetido que vai seguir todo o processo. Para alguns casos, como o açaí, é um pouco mais difícil de você fazer individual, porque você imagina o caroço de açaí, né? É muito Pois é. pequeno, então você precisa pensar no lote para fazer essa rastreabilidade. E ainda assim, existe uma vulnerabilidade maior de haver mistura, de haver contaminação desse lote durante o processo. Alguns anos atrás, na época houve um grande incentivo do governo federal para as siderúrgicas, por exemplo, ali na região de Marabá, eles tentaram fazer para o carvão, né? O carvão ele tinha que garantir que ele vinha de florestas plantadas, que eram Trabalho florestas infantil também, né? energéticas, Na produção que de não era um carvão. trabalho degradante, né? Então, a grande dificuldade foi essa. Como que se faz a rastreabilidade do carvão de forma individual, né? Então, eles até chegaram a pensar em um geolocalizador, né? Mas ainda é um desafio, né? E como eu falei, hoje a rastreabilidade elas são camadas de análise. Então, quanto mais dados você tiver, eu acho que o Vitor trouxe isso, você consegue cruzar essas informações. E a Noane trouxe algo importante, que é você ter essa informação na nuvem. Tem gente que fala que a rastreabilidade seria o CPF, né? Eu acho que seria muito mais uma digital, né? Quando você consegue implementar de forma eficiente, de forma completa, né? Tendo blockchain, por exemplo, você garante que aquela informação ela é verdadeira, que ela não foi alterada e que qualquer um poderá acessar a qualquer momento para garantir. Mas o açaí, com certeza, é um grande desafio, como outros produtos, você chegar no nível individual. Perfeito. Vitor, vamos voltar então para os desafios. E o papel do poder público também nisso. A gente falou da Depará, tem a questão das certificações. Em um evento como a COP30, os debates que vão ser feitos lá, como a gente pode ligar a questão da rastreabilidade ao que vai ser conversado? De repente, que ações dos governos, de todos os níveis, são importantes, seriam importantes para melhorar o lado dos produtores e, é claro, de todo mundo que faz parte da cadeia? Eu acho que assim, principalmente falando do Dendê, né, que você teve aí um problema recente de invasões e discussões fundiárias, você tem um problema que está na essência, que é a própria questão fundiária aqui da Amazônia como um todo, não é nem do estado do Pará, eu acho que é da Amazônia inteira, que é essa indefinição muitas vezes e a falta de titulação correta. Eu acho que o ITERPA tem feito um ótimo trabalho nos últimos anos, evoluindo nesse ponto, mas ainda é um desafio muito grande, né? Você tem muita área que, pela falta de tecnologia da época e o tamanho da extensão de terras que você tinha na região amazônica, que era muito, você tinha vários títulos em cima do mesmo lugar. Esse problema existe até hoje, né? Melhorou muito, mas isso ainda gera discussões, e essa é a base de qualquer rastreabilidade, né? Porque a base da rastreabilidade é dizer, ele saiu do ponto A para o ponto B. Quando você tem uma discussão sobre, ok, mas esse ponto A é de quem? Uhum. Você gera um problema, né? Sim. Na essência da discussão. Então, eu acho que a rastreabilidade ela é uma ferramenta, mas ela não é uma solução completa, né? É uma ferramenta talvez para você mapear o que está acontecendo, mas você tem discussões e soluções que precisam ser feitas na base do problema, que é o que gera alguns conflitos
e que aí depois a rastreabilidade, devido a esses conflitos, acaba sendo contaminada, vamos colocar assim. Eu acho até bem interessante o que a Noane trouxe do blockchain, etc., porque você tira o fator humano Exatamente. Da do operação. elo, da cadeia, da cadeia, né? Uhum. Tá no blockchain, vai seguir o blockchain, tá todo mundo cadastrado lá, você não tem mais o fator humano, porque a gente sabe que o fator humano é corruptível, né? Exatamente. Infelizmente. Então, acho que é uma solução bem interessante, uma maneira de usar a tecnologia, né, para diminuir esse risco à rastreabilidade. Mas eu acho que é uma evolução ao mesmo tempo. Eu acho que o governo aqui do estado tem evoluído bastante nesse sentido. Pelo menos está atacando o problema de frente, né? É um problema difícil, complexo, grande, mas que está sendo atacado. E eu acho que agora tem que ir evoluindo realmente. Eu acho que na COP30, eu acho que a gente tem muita coisa para mostrar de evolução já, na verdade. E aí pedir a ajuda dos outros países, inclusive financeira, porque não adianta também a gente fazer todo esse trabalho e, honestamente, Não o tem cara na Indonésia não está fazendo nada, o E é um europeu investimento compra o óleo muito dele pelo alto, mesmo preço e vai fica uma comprando. concorrência desleal, né? Exato, e a gente já tem essa concorrência desleal, a gente até bate muito isso pela Abrapalma, nas questões de condições trabalhistas, etc., que a Indonésia está 20 anos atrás comparado com o Brasil. Mas o europeu quer saber de preço, né? Ele compra o óleo que está mais barato. Então, a gente vai fazer todo esse trabalho, vai dar rastreabilidade, vamos garantir que não está desmatando, vamos. Você vai me dar algum prêmio por isso? Ah, não, vou pagar o menor preço. Pô, então qual é o incentivo, né? Então acho que a COP30 é um momento importante para a gente mostrar isso, ó. Estamos fazendo, mas isso tem um custo. Mesmo com dificuldade, Mesmo com estamos aqui dificuldade, na estamos luta. evoluindo, não estamos só dizendo que não tem solução. A gente está aqui tentando achar soluções, estamos evoluindo, mas isso tem um custo. Assim, qual o prêmio, qual a contrapartida que a gente tem em relação a isso? Muito bom. Até um ponto importante, esse que o Vitor trouxe, Nara, do preço, né? Há alguns anos atrás, a Confederação Nacional da Indústria ela fez uma pesquisa para saber como que o consumidor escolhe a compra de um produto, né? E aí vários itens foram atribuídos, e o primeiro é preço, o segundo é qualidade. Depois vem todo o resto. Então, assim, existe uma questão cultural também, que é importante de cada vez mais a gente disseminar informações sobre a importância de garantir a origem sustentável, que seja um produto renovável, para que você não garanta que o que você está comprando não está contribuindo com algo que você muitas vezes até defende, ó, eu sou contra o desmatamento ilegal, sou contra o trabalho de escravo, mas existe uma forma de você garantir, né? E é exatamente exigindo a origem desse produto, garantindo que ele realmente veio de um lugar adequado, foi feita a extração de uma forma adequada. Então esse é um ponto, acho que, relevante para a gente. Aí eu já passo até para a Noane, porque eu imagino que seja difícil, como o Vitor já falou, não repassar ao consumidor o custo de todo esse investimento. Com certeza. Se já é difícil para uma grande empresa, imagina para um pequeno produtor. O que seria importante ser feito, Noane, para ajudar vocês nesse sentido? Porque eu imagino que ao longo de toda essa cadeia haja uma série de dificuldades, além de vocês implementarem uma tecnologia de ponta como blockchain, tem outros investimentos, outros custos também. Onde é que a gente poderia ter uma atitude, de repente, do poder público, algo que desafogasse, digamos assim, para vocês? Nara, um dos debates que está pacificado para a COP30 é justamente investimento, né? Então, isso foi determinado na COP29, que os países agora vão se mobilizar em fazer investimentos em negócios e em iniciativas que têm como um core lá, um propósito de mitigar o impacto climático, né? Então, fortalecer as cadeias da sociobiodiversidade é uma das medidas que eles estão fazendo. Então, assim, no lugar de produtora, eu tenho a fé de que a gente vai começar a ser incentivado de várias formas. Eu entendo que hoje os protocolos de incentivo, eles ainda são muito incipientes, sabe? Eles realmente não trazem de volta um retorno para quem está produzindo, para quem está se preocupando. Então, investir na palma, investir no cacau, no açaí, demanda de um investimento pessoal também muito grande. Não dá para um pequeno produtor da várzea acordar e falar, vou criar um negócio de cacau e vou produzir em escala, porque
toda essa cadeia de valor, ela é muito complexa e ela realmente é muito custosa. O que a gente, dentro do negócio da Cacauaré, o que a gente faz é realmente trabalhar bastante esse marketing, né, de tentar transferir para o cliente final a cadeia de valor que tem, e nichar e trazer produtos exclusivos. Então, a gente caminha por outros vieses, mas a gente sabe que de uma esfera maior, a gente precisa bastante ser incentivados, assim, com recurso financeiro, com a apresentação de tecnologias, com a aproximação das academias, porque, assim, por exemplo, a gente sabe que tem como melhorar a produtividade do cacau na várzea, e a gente sofreu muitos impactos por conta dessa evolução do açaí nos últimos 10 anos, né? Então, esse processo de açaificação que aconteceu, a Cacau foi o primeiro que sofreu, porque um monte de produtor tirou o cacau do seu território para plantar açaí, para fazer monocultura de açaí, perdeu o cacau, que era ali um consórcio que ele podia viver, né, na sustentabilidade. Então, quando não tem açaí, tem cacau, vice-versa, mas tirou-se muitos. Meu pai foi um que desmatou cacau para plantar açaí, naquele período que teve esse incentivo do açaí, e aí ficou sem safra. Então, de repente, seria pulverizar mais esses investimentos. Você acha que ainda... Com certeza, eu acredito que existem vários vieses de investimento, sabe, Nara? Não é só no dinheiro, no recurso financeiro para a ponta, mas assim, capacitação, um manejo adequado, ele também aumenta a produtividade. Sim. A implementação de tecnologias sociais como polinização, como uma irrigação simples, ela melhora a performance do território. Então, e isso está dentro das academias, isso dentro dos laboratórios, isso não chega até o produtor. Então, para chegar o agronegócio, né? Então, a gente está falando de agricultura familiar, mas o agronegócio, na maior expressão dele, ele tem recursos para, por exemplo, recentemente eu vi várias tecnologias de melhoramento de clima, né? Por exemplo, para a soja, que a gente não vai acessar numa cadeia da Amazônia assim com facilidade, nem para palma, nem para o cacau, nem para açaí, nem para castanha. Então, como que a gente aqui dentro da COP, nessa discussão, a gente fala para a Suíça, para a Alemanha, para a França, poxa, vamos aproximar essas tecnologias que vocês estão desenvolvendo ali para comprar, e o mesmo desafio a gente tem. Então, a Europa, ela não quer cacau rastreado, ela quer cacau. Então, ela tem comprado bastante da África. Então, agora, a África sofreu nos últimos 2 anos uma queda de produção de 70% de Gana e Costa do Marfim, que são os principais produtores, deixaram de produzir por fatores climáticos, principalmente, e agora, sim, é forçado pelo acordo, pelo Acordo de Paris, pelas COPs, assim, então a Europa se posicionou e disse, ok, vamos fortalecer a floresta em pé, vamos incentivar a agricultura familiar e os sistemas agroflorestais, para que a gente não quebre os nossos comércios também, né? E fique ali num campo de razoabilidade, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Sim. Então, vamos encontrar um lugar comum. E acredito que são vários vieses de investimento que a gente tem que fazer, desde tecnologia até conhecimento de base territorial, enfim. Eu Perfeito. acho que até nessa linha um pouco que a Noane comentou, não é só preço. Quando a gente fala de valorizar o produto rastreado, etc., eu acho que não é só o preço que a gente recebe pelo produto, né? Essas cadeias, cacau, o açaí, a palma, são cadeias de longuíssimo prazo, são perenes. Então tem um investimento inicial muito alto. Pra você ter ideia, 1 hectare hoje de palma custa R$ 25.000 para plantar, porque você tem que ficar 3 anos sem produzir nada. E a partir do terceiro, quarto ano, quando você começa a produzir, ainda é uma produção muito pequena. Então, o agricultor, e hoje o grande parte do vetor de crescimento da palma no estado tem sido a agricultura familiar, porque tem financiamento de longo prazo subsidiado pelo Banco da Amazônia, Que dá para segurar esse tempo que todo. dá para segurar. Então, eu acho que até, se uma sugestão para o nosso governo, acho que não queremos brigar por dinheiro, por isso lá deposita dinheiro, não. Cria linhas, então, de financiamento com juros mais baixos, acessíveis, juros globais, porque o juros brasileiro é muito alto, mas linhas em dólar, por exemplo, até porque é uma commodity, com juros mais próximos aos juros americanos, que é de 5%, 6%. Para dar um respiro, né? Com prazos mais longos, e é um financiamento, é o dinheiro que vai e volta. E que para ele está financiando produção para as indústrias deles. Então, assim, foi o que a Noane falou, eles querem cacau, eles querem palma, eles precisam da matéria-prima. Então, assim, não é que a gente está pedindo, deposita aqui $100 milhões todo ano para a gente. Vamos criar linhas de financiamentos para fomentar o setor e, por sinal, está fomentando um setor num local que já tem rastreabilidade,
que te garante que não tem desmatamento, porque já tem um controle, te garante que não tem trabalho infantil, porque você vai conseguir rastrear de onde está vindo a produção. Então, acho que a nossa proposta para eles, né, na COP30, tem que ser muito mais nesse sentido. Não é queremos dinheiro. Montamos aqui, estruturamos Uma cadeia de valor, uma cadeia né? de valor da palma com açaí e com o cacau, que pode ser até um sistema agroflorestal, né? Consórcio, Um consórcio ali, palma, cacau e açaí irrigado. Só que a gente precisa de financiamento para isso. O governo brasileiro não tem condições de financiar, subsidiado, toda a área que a gente tem disponível para fazer o plantio. Então, vamos montar um programa, um grande programa de financiamento com recursos de fora, que a gente vai ter que prestar conta de como está sendo consumido, etc. E assim, não é dinheiro de graça, né? Que eu acho, obviamente, se só pedir dinheiro, é fácil pedir, mas é muito difícil receber. E se for algo mais estruturado dessa forma, tem muito mais chance de ter E pelo que viabilidade. vocês estão falando, a gente já tem uma organização muito importante, né, dos produtores, essa questão da rastreabilidade. E é importante numa COP a gente mostrar isso. que temos Exatamente. isso, Que né? temos isso. Vocês acham que muita gente acha que que o Brasil não tem, Não que a faz a Amazônia mínima não faz nada? Com certeza. Acha que a gente está desmatando. É. Todos estão desmatando, né? Não É. entendem que são problemas localizados. E aí tem um ponto importante, né, quando a gente fala de COP, né, e tentando interligar tudo isso que a gente está discutindo, grande parte do desafio da Conferência Climática é você diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Quando a gente traz isso para a realidade amazônica, a gente está falando principalmente do desmatamento. Então, a maior fonte emissora de GE da região norte é o uso e conversão do solo, desmatamento, corte raso. Então, se nós queremos combater o desmatamento ou acabar com a anomalia do desmatamento ilegal, a gente precisa de uma concertação, do envolvimento de vários stakeholders que possam dar sua contribuição para isso. Eu vejo que a rastreabilidade é uma das principais contribuições do setor privado no combate ao desmatamento. Porque se a gente consegue garantir que aqueles produtos que estão saindo estão controlados, estão sendo feitos de forma adequada, tudo aquilo que for fora está ilegal. Então a gente consegue realmente garantir que no território privado está sendo feito os cuidados adequados para a floresta ficar em pé, para você poder garantir a boa relação com as comunidades do entorno, né, e todos os cuidados que são necessários. Então, para isso, a gente precisa realmente ter investimento, precisa ter financiamento, a juros competitivos, né? A gente precisa realmente de uma concertação da sociedade, governo, iniciativa privada, para que a gente consiga gerar os resultados necessários. E eu vejo que realmente a rastreabilidade pode ser um excelente caminho para essa contribuição. Derek, a rastreabilidade é um dos pilares da jornada COP+. O que a jornada COP+ traz? Como eu falei no início, né, a jornada não é só da indústria, ela é liderada pela indústria, mas ela reúne outros tipos de produtores, outros representantes do setor produtivo, a academia, que você falou, que é importante ter academia nesse debate, população em geral. O que a jornada vai trazer nesse sentido? Então, a rastreabilidade na jornada, ela está sendo tratada, primeiro, a gente criar uma plataforma, um espaço colaborativo, porque a gente está falando de diferentes produtos. Então, nós temos dentro do grupo de rastreabilidade, nós temos representantes do minério, nós temos a Abrapalma representando a palma, o chocolate, o cacau que está integrando esse grupo, nós temos a pecuária e a madeira. Então, nós temos aí a oportunidade, que talvez seja algo muito interessante, que é de criar as convergências de cada um desses setores. Então, hoje, está sendo feito vários trabalhos de forma individualizada. E a ideia do grupo de rastreabilidade da jornada é você integrar isso. O que tem dado certo e como que a gente consegue assumir um compromisso maior? E aí não do produto, mas da indústria, da iniciativa privada. Esse é um dos aspectos que estão sendo trabalhados na jornada, do grupo de rastreabilidade, mas existe um outro que é esse que eu acabei de falar, que é como que ele se relaciona com o combate ao desmatamento ilegal. Que isso também foi um dos temas que foram definidos para a jornada COP e que a gente tem trabalhado. E a gente imagina que a rastreabilidade pode ser um caminho muito interessante. Então a gente está criando a ideia de criar um compromisso para que as indústrias possam, de forma voluntária, integrar esse compromisso da indústria pelo combate ao desmatamento ilegal. E aí nós criamos então alguns indicadores, né, que eu não vou adentrar agora,
Mas a ideia é que você, cumprindo esses indicadores, você assumindo esse compromisso, a gente vai colocar isso numa plataforma integrada para dizer, olha, essa é a colaboração da iniciativa privada no combate ao desmatamento ilegal. Um exemplo desses compromissos. Então, a ideia um deles é rastreabilidade, o outro é a gente está criando um mecanismo para que as indústrias que venham a fazer parte, elas recebam, hoje você tem tecnologia quase em tempo real, que te diz, olha, está tendo um desmatamento, foco de calor, foco de incêndio na sua propriedade, garantir que ele vai fazer a verificação desses focos e vai colocar isso, vai fazer um reporte em algum lugar, que é a ideia de criar uma plataforma colaborativa. Então, e outros, né, muito obviamente, que não tenha trabalho escravo, nós estamos criando aspectos da relação com as comunidades, e a Palma tem feito isso de uma forma muito interessante. Muitas vezes a ideia a gente sabe que na Amazônia a derruba e queima ainda é uma prática muito comum. Talvez seja a tecnologia mais usada para a agricultura familiar, principalmente. Não existe outra hoje que você diga é possível substituir. Não existe. É uma questão cultural. E a ideia, muitas vezes, não é que não faça, mas que você tenha um apoio para você montar uma brigada, para você fazer um acero, né? Então, também isso a gente está relacionando como desses indicadores para o combate ao desmatamento. Cacau, óleo de palma, é possível uma plataforma dessa? O que vocês acham? Como é que os produtores, os representantes do setor vão receber uma iniciativa dessa? Eu acredito que sim. Eu vejo assim, a cadeia do cacau na Amazônia, né, eu me relaciono muito com produtores de vários tamanhos, digamos assim. Então, a gente tem a maior produção de cacau aqui do Brasil, que fica na região transamazônica. Então, Brasil Novo, Altamira, aquele território ali onde tem os grandes produtores de cacau de fato. E desafios são os mesmos nossos, que estamos também em pequenas propriedades, que é solo, clima, mão de obra, essa perenidade, né? Quem vai substituir esses produtores? Então, assim, eu tenho um casal de amigos que fica em Altamira, que os filhos fizeram faculdade de medicina, às vezes saiu do não fica ninguém para cuidar. Não fica ninguém para cuidar. Então, eu acho que trazer esse lugar de conhecimento, de informação, faz com que desperte o interesse de desenvolver a cadeia, assim, em outros aspectos, por exemplo, as faculdades de agronegócio, sabe, de próprio engenharia florestal, coisas nesse sentido, e plataformas como essa eles são impulsionadores dessas iniciativas, sabe? Do interesse da pessoa estar se envolvendo com a temática. Então, acho que vale para todas as cadeias aqui da Amazônia. Acho muito relevante. Óleo de palma. Eu concordo, acho que tem várias agendas que são iguais para todos. Como a Noni comentou, commodities, ninguém concorre com ninguém. Você não vai fazer melhor que o seu vizinho e vai vender mais caro. O preço é dado pelo mercado, então não existe isso de concorrer. Deveria todo mundo sempre se unir Se ajudar. para ajudar sempre a criar melhores condições para os produtores, né? Então, ainda mais quando você tem uma concorrência global, né? Como é o caso do cacau com a África, no nosso caso da palma com a Indonésia, a Malásia. Então, a gente tem que se unir para mostrar como o Brasil é diferente, né? E, de novo, a COP30 é o espaço para realmente ter acesso a essas pessoas para mostrar isso. Porque você perguntou mais cedo, né? O que é que eles pensam, o que é que eles acham. Na verdade, eles não sabem, desconhecem e têm a visão que a palma é exatamente como é na Indonésia, no mundo inteiro. Deve ter a visão que no Brasil é exatamente igual é na África. Assim, eles não conhecem realmente. E é a oportunidade que a gente tem de demonstrar isso. Então, ter essa plataforma, mostrar que existe essa preocupação e conseguir ter compromissos claros, que todos estão juntos ali para atingir, eu acho que é uma sinalização muito forte para a gente mostrar na COP. Fortalece a agricultura do Brasil, né? Então, acho que a gente posiciona com esse compromisso social e ambiental também, de que é muito relevante, que é pauta de COP. Né? Que é o que a gente sempre fala, né? A gente já caiu numa outra discussão, quando a gente fala de COP, a importância da COP ser realizada aqui. Gente, só com o videocast de hoje, a gente está dando um monte de exemplo aqui, que a gente não teria voz para falar disso numa outra COP, Noni? Não. O Vitor, mesmo que representa indústrias... Uma indústria maior. Teria essa voz? Teria... Com muita dificuldade e com um custo extremamente alto, né? Eu acho que isso de trazer para cá realmente tem essa vantagem de dar a oportunidade de todos aqui da região conseguirem participar de uma forma ou de outra.
Mesma coisa com o cacau. Com certeza. Acho que a COP, ela tem o lugar da discussão, né, da conferência entre os países e a ONU ali para debater, mas a sociedade civil ela tem que ter conhecimento do que está sendo discutido. E quando a gente fala de um problema climático e que a solução está no nosso território, nós somos as pessoas para dizer como que essas soluções vão chegar até o alcance global que está sendo esperado. Então, floresta em pé, de fato, só se faz com população dentro da floresta. Quem vai manter a floresta em pé se não for o produtor, se não for o agricultor, se não for ali a comunidade tradicional, o ribeirinho, o quilombola, o indígena? Não tem como. E aí, outra coisa que eu acho muito importante, eu estava vendo recente, que as indústrias elas precisam se conscientizar que elas precisam ter as suas próprias as suas próprias florestas. As indústrias têm que ter florestas, né? Então, assim, como que uma Suzano, por exemplo, vai viver sem ter uma floresta própria? E como que isso vai ser otimizado no território? Não dá para a gente fazer os consórcios, ser uma agrofloresta em que o agro tenha uma função ali também de desenvolver economicamente pessoas e territórios. Eu imagino assim, Mocajubá para mim, um momento vai virar um Eldorado, milhares de academias pesquisando, a gente trabalhando ali com uma produção bem robusta e trabalhando com madeira. Ou seja, desenvolvimento. Exatamente. Acho que isso, partindo dessa lógica de que é um compromisso da indústria também reflorestar, a gente consegue avançar em várias outras pautas, porque a partir do momento que eu simplesmente eu não quero saber de onde vem a palma, eu só quero a palma, o óleo, se o produtor está bem, se o território vai ter no ano que vem, isso não me importa, eu quero ir lá e retirar e entregar. É claro que isso uma hora vai ser impactado. Então, a partir de que momento a grande indústria, de fato, vai se conscientizar que ou eles vêm para a base e começam a colocar os investimentos e a atenção, principalmente, né? Porque investimento é amplo, mas a atenção de que essa é uma necessidade para que exista o negócio na ponta, ou então vai começar a quebrar um atrás do outro. E a gente vai ter que realmente ir lá para o Saara para desertificar e fazer floresta de lá, porque a Amazônia também ela é esgotável, né? Em que momento, Fiepa? Já existe esse momento? Então, eu acho que tem um ponto interessante que a Noane trouxe, que ela fala assim, que hoje, né, tem essa disputa o Vitor também, né, dos países tropicais, né, então, para várias commodities são Costa do Gabão, Indonésia, né, com o Brasil aqui, essa disputa global, né, e que ainda hoje não é priorizado a questão da rastreabilidade, dos cuidados. Eu acho que isso deverá mudar com a nova regulamentação, no caso, União Europeia, falando, né? Que é a EUDR, que deveria ter sido iniciada no ano passado e que foi dado um novo prazo por pressão dos grupos. Porque tem vários grupos de commodities que não estão adequados, não estão preparados, né? E ficaram resistentes, até porque também não havia clareza em que informações que serão necessárias. O que é a EUDR, né? Explicando de forma muito rapidamente, é garantir que o produto que está chegando na União Europeia ele seja livre de desmatamento. Então você já tem várias regulamentações que são para você garantir, evitar o trabalho de escravo, etc. E foi criada então uma nova regulamentação que deverá entrar em vigor daqui a um ano, e aí vai ser realmente um momento onde vai haver mais uma regulamentação e que deverá forçar cada vez mais, e é independente, isso vai ser no mundo inteiro. O Brasil vai ter que se adequar, a Indonésia vai ter que se adequar, a África vai ter que se adequar. Então, para poder garantir. E quando a gente fala de mercado exportação, mercado exterior, a União Europeia é um importantíssimo mercado consumidor. Você pega um bloco ali de 15, 16 países que vai muito dos produtos daqui, desde a piprioca para perfume, da madeira, da carne, da proteína animal, vegetal, o chocolate e vários outros. Então, esse eu acho que vai ser um marco importante aí dentro disso que a gente está falando. Perfeito. E, Vitor, falando da cadeia do óleo de palma, como é que vocês veem daqui para frente? Com todas essas questões da rastreabilidade, como é que é o futuro do setor? Falando, porque os principais produtores do Brasil são Pará, Roraima e depois Bahia, não é isso? Isso. Como é que é o futuro do setor com toda essa modificação, com toda essa adequação, com base até a gente está falando aqui na rastreabilidade, o que a gente tem pela frente? Eu acho que
O futuro do setor ele está muito ligado ao que eu falei mais cedo em relação a linhas de financiamento e suporte realmente para a expansão do setor. O setor hoje vem crescendo num ritmo de 2, 3% ao ano aqui no Brasil, em área plantada, e praticamente 100% disso, agricultura familiar. Fomentado pelas indústrias, né? As indústrias, normalmente na palma, as indústrias diferentes do cacau são autossuficientes. Então elas plantam e têm a indústria, produzem e têm a indústria. Mas esses plantios foram feitos na grande maioria, 20 anos atrás. Quando você tinha outra estrutura de custo e que hoje não sei se viabiliza tanto as empresas plantarem nas situações que nós temos hoje, né? Então, as empresas se voltaram muito para a agricultura familiar, então elas identificam agricultores, ajudam a preparar o projeto agronômico, apresentam no Banco da Amazônia, o Banco da Amazônia financia os agricultores e eles dão um contrato de compra de 25 anos do fruto que esse agricultor vai produzir. Que eu acho muito salutar, tem funcionado bem, mas você está, de certa forma, limitado na velocidade que você consegue crescer, porque o Banco da Amazônia tem um limite de R$ 250 mil por agricultor. Isso dá 9 hectares de palma hoje por agricultor. Então, você imagine, para você plantar 100 mil hectares, você precisa de Pouquíssimo. 100 mil agricultores, desculpa, 100 mil hectares, você precisaria de mil, seria 10 mil, 10 mil agricultores, né? 10 mil agricultores, cada um com 10 hectares, que passam no crivo do BASA, que tem alguma documentação. Então, assim, você consegue crescer? Consegue, mas demora muito. Então, se a gente não cria essas condições para que o médio, não digo nem as empresas, as grandes empresas, mas o médio agricultor, aquele que tem 100 hectares, 200 hectares, que ainda é um agricultor familiar, né, pela definição formal de 4 módulos fiscais, o módulo fiscal aqui no Pará é 50 hectares, se eu não me engano. Então, ele ainda está dentro da definição de agricultor familiar. Então, se a gente não melhora isso, eu vejo que o setor vai meio ficar estagnado, se a gente não cria as condições. E aí, você vai ter um problema igual teve no cacau nesses últimos 2 anos, que é o preço subir muito. Então, eu acho que tem desafios grandes no setor, olhando para o crescimento futuro. Acho que a rastreabilidade nos dá um diferencial, né? De fato, é um diferencial a nível mundial, e que a gente deveria usar isso para conseguir ser o foco de investimento da cadeia alimentícia na produção de palma sustentável para o futuro. Então, acho que ela é muito importante para a gente conseguir ultrapassar esse desafio que existe, que é de crescer esse setor. Mesma pergunta para a Noane, falando do cacau. Eu concordo. São 2 universos, né? Mas a gente está falando de commodity também. Acho que no caso do cacau, em especial, justamente por conta desse fator histórico que a cadeia do cacau tem, da invisibilidade da origem e todo esse sacrifício que então, por exemplo, assim, cultura de cultivo de cacau na África. Então, por que a mão de obra infantil ela é muito explorada? Porque os cacaueiros são baixos. E aí é mais fácil entrar mulheres e crianças para colher do que os homens, por conta de se abaixar. Então é incentivado esse tipo de prática agrícola que né, é um crime, é criminosa. Então, quando a gente entrega para o mercado e tenta imaginar impactos futuros, a gente ter a rastreabilidade é uma ferramenta também de buscar incentivos e melhoras tecnológicas, né, para que a gente tenha aí laboratórios, a própria Embrapa desenvolvendo cacaueiros mais altos para que não seja necessário esse tipo de manejo, né? Então, acredito que para o futuro, né, para os próximos passos da cadeia do cacau, acho que mais investimento e realmente fortalecer a origem é o que vai trazer o Brasil num diferencial para concorrer com esses outros mercados e forçar. Porque acho que é isso mesmo, assim, meio que forçar a Europa, principalmente, que é o principal comprador, a se posicionar nesse lugar de ter, poxa, né, entre um aqui e o outro, eu prefiro estar comprando aqui do Brasil, da Amazônia, da Bahia, do Espírito Santo, que são os principais produtores, porque tem uma cadeia regular, responsável, limpa, talvez não, né, porque já é um conceito mais
estrito, mas pelo menos a gente apresenta uma cadeia de valor mais eficiente, sabe? Que a longo prazo, que é sustentável para frente. A gente já está quase acabando o nosso tempo, mas eu queria saber como é que vocês vão participar da COP30? Como é que a Abrapalma vai se posicionar? Como é que a Noane, porque você não representa só a sua produção, eu sei, tanto que você já está no nosso GT de Mulheres e Comunidades Tradicionais, mas vocês pensam de alguma forma estar na COP? Sim. A gente vai tentar se posicionar até com a ajuda da FIEPA e CNI, vai ter um stand, ainda não está 100% definido, e a gente quer exatamente usar essa oportunidade para mostrar isso, né, como a cadeia é mais sustentável do que os concorrentes globais aqui dentro do Brasil. E não só isso, mas também como a palma, especificamente o óleo de palma, pode ser uma matéria-prima para a transição energética, não só do Brasil, mas do mundo, porque é um óleo vegetal com uma alta produtividade por hectare, então você consome menos espaço do que a soja para produzir um volume maior de óleo. E o óleo vegetal é a matéria-prima para a produção de todos os biocombustíveis, fora o etanol, né? Mas biodiesel, o HVO, que é o diesel verde que eles chamam, que pode ser misturado 100% com diesel, e o querosene de aviação sustentável, que é o grande vetor de crescimento que o mercado inteiro imagina para os óleos vegetais, porque você não consegue descarbonizar a aviação comercial se não for através do querosene de aviação sustentável. Não existe avião elétrico como existe carro elétrico, né? Então, é a única opção que nós temos para descarbonizar a aviação comercial mundial. Então, a gente quer se posicionar como produtor sustentável, com estrutura para expandir, estrutura e capacidade, né, para expandir muito a produção, se necessário, e como fornecedor dessa matéria-prima que seria sustentável para a transição energética global. E o cacau, como é que vai estar na COP30? Num caminho similar, né? A gente entende que o cacau é a mãe dos superalimentos, então a gente pode também propor esses incrementos em tecnologia de alimentos usando o cacau como matéria-prima, tá? Porque assim como foi essa inspiração para o açaí, como esse superalimento que vai promover segurança alimentar no mundo, o cacau ele ainda tem um potencial equiparado até maior em alguns casos que o açaí. E dentro desse debate, né, COP, falar disso, de que o investimento na cadeia do cacau em tecnologia de alimentos para desenvolver alimentos a partir do cacau é uma prática de investimento em segurança alimentar. E, enquanto produtora, estou envolvida em vários projetos. Então, Cacauaré, né, que é o nosso negócio de família, a gente faz parte da Assobio, da Associação de Negócios da Bioeconomia. Então, a Assobio, ela já tem uma presença confirmada em vários painéis, assim, e quando eu falo painéis, não no debate, mas em espaços da COP, com vitrine, com discussões e com apresentações das soluções que a gente já estruturou enquanto associação. Faço parte também do Açaí Valley, que é a Associação de Inovação e Tecnologia. A gente também está junto com a FIEPA, trabalhando aí algumas discussões que vão ser apresentadas dentro da nossa cadeia de associados ali. A gente trabalha com tecnologia para solo, rastreamento por drone, monitoramento satélite, irrigação, adubação, isso tudo dentro da nossa Associação de Negócios de Tecnologia e Inovação aqui do Pará. E como produtora de cacau aqui hoje, né, do GT da FIEPA também trazendo esse lugar, principalmente de comunidades tradicionais e a força da mulher dentro das comunidades ali para trazer desenvolvimento local, para trazer mobilização social, para que a gente consiga sair da vulnerabilidade extrema e começar a desenvolver agricultura sustentável no estado. Vocês são muito, muito bem-vindos na nossa jornada COP+. Aproveitar para finalizar com um convite, né, Derek? Quem quiser participar também, como a Abrapalma, como a Noane, da jornada COP+, existem vários caminhos. Com certeza, a jornada COP está cada vez ganhando corpo, ganhando movimento, né? E nós temos aí vários comitês que estão trabalhando os diferentes temas, diferentes assuntos que são importantes. Eu acho que tem uma mensagem muito, muito importante que eu estava pensando aqui, Nara, nessa oportunidade de COP, né, e que muitos que irão participar já começam a perceber, né? Então, assim, que a Amazônia não é só floresta. Nós temos pessoas aqui, muitas pessoas que vivem, que produzem a palma, o cacau, o chocolate, vários outros produtos. E eu acho que a gente mostrar que isso está sendo feito de uma forma adequada, de uma forma correta,
eu acho que é a grande mensagem que uma das grandes mensagens que a gente consegue mostrar. Nós temos pessoas, nós precisamos produzir, nós vivemos aqui na Amazônia, né, e a gente faz isso de forma correta e para o mundo inteiro ver, né? Eu acho que a fala aqui foi muito boa, exatamente para reforçar isso que a gente tem trabalhado na jornada e convidar os demais segmentos, setores que não estão ainda participando, que possam participar conosco. Eu acho que tem muito resultado interessante, muita mensagem importante que a gente vai poder passar na conferência. Muito bom, Derek, muito obrigada pela participação. Já pode se despedir do nosso público. Obrigada mais uma vez pelo apoio. Muito obrigado, é sempre um prazer a gente poder fazer essa conversa, principalmente porque faz parte do que a gente tem como convicção, né? A gente sabe que os desafios são imensos. Produzir na Amazônia, você tem além de custo Brasil, né, Vitor? A Noane pode confirmar, custo Brasil, você tem custo Amazônia, né? Então, não dá, é importante assim entender, não dá para botar uma redoma na Amazônia e ser intocável. Isso, infelizmente, leva ao pior dos mundos, que é o desmatamento, que é a degradação. A gente precisa produzir com sustentabilidade, né? Então, agradecer pela mais uma oportunidade da gente poder estar falando isso, e esse ano teremos aí vários outros momentos para poder falar e trazer o que tem sido feito pela indústria responsável. Que bom. Muito obrigado. Vitor, muito obrigada também pela participação. Obrigado, Nara. Obrigado, Derek, Noane. Eu acho que queria agradecer a FAEPA pela oportunidade. FIEPA. Desculpa, FIEPA. Mas não tem problema, a FAEPA é parceira. A FAEPA é parceira, a gente anda junto. A FIEPA pela oportunidade. E assim, parabenizar, eu acho, realmente pela iniciativa, porque a gente falou muito de mostrar na COP, né, para todo mundo o que a gente faz. Mas antes de mostrar para fora do Brasil, a gente tem que mostrar internamente, né? Acho que o nosso próprio Estado muitas vezes não sabe o que está sendo feito, então essa oportunidade de divulgar é muito importante. E eu acho que quando todos sabem e defendem, fica muito mais fácil você mostrar isso depois para fora também, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Noane, muitíssimo obrigada, minha querida. Bem-vinda ao GT. Obrigada pela participação. Nara, muito obrigada, Derek, Vitor. Um prazer compartilhar, né, com vocês essa discussão tão importante. Acho que esse trabalho é isso, é um letramento, né, para aproximar toda a sociedade do que está acontecendo e como que a gente pode estar contribuindo de forma direta ou indireta, seja consumindo produtos, né, voltados com essa filosofia, seja se empenhando em projetos como o GT aqui e a Jornada COP+. Obrigada. Como vocês viram, a Jornada COP+, é um movimento de conexões, e até estou aqui com a minha colinha, o apoio institucional CNI, Confederação Nacional da Indústria, SESI, SENAI e EL, Instituto Amazônia Mais 21, e nossa patrocinadora Supermaster, Vale, e outras tantas conexões que nós estamos ainda caminhando, fazendo, e você está convidado a fazer parte dessa jornada COP+. Muito obrigada por estar conosco nesse momento tão importante, e fica o convite para os próximos, não só videocasts, mas também teremos vários eventos. Se você quiser conhecer mais como é que está a nossa programação, é só entrar no site www.fiepa.org.br/COP+. Lá tem várias informações sobre a nossa jornada, ou então segue a gente no Instagram, @JornadaCOP+. E quanto a esse vídeo aqui, ó, curte, compartilha, manda para quem você quiser ajudar aí a compreender melhor o que é essa COP30 aqui em Belém, o que a gente vai estar debatendo. A gente está aqui para ajudar e o convite fica para você participar da nossa jornada COP+. Obrigada aos nossos participantes, fiquem bem e até a próxima.